Vocês devem estar acompanhando a discussão do substitutivo do Plano Diretor Estratégico de São Paulo na Câmara de Vereadores. Eu queria hoje falar um pouco sobre a proposta de ampliação do quanto se pode construir através da ampliação dos eixos de estruturação da transformação urbana. Mas o que são esses eixos, né? Bom, vamos voltar para o antes, né, 2013, quando o Plano Diretor foi debatido, esse que a gente está revisando agora. O contexto era jornadas de junho, um monte de gente na rua pedindo melhoras na mobilidade, corredores de ônibus, ciclovias, tarifa zero, eram pautas, né, importantes de mobilidade que apareciam nesse momento. Ao mesmo tempo, o debate público do plano diretor mostrava que era preciso mudar a verticalização que estava sendo construída em São Paulo. Ela se dava dispersa, nos miolos de bairros, um prédio numa quadra, longe do transporte público, excludente, concentrada nas áreas de população branca, em áreas mais valorizadas da cidade, num modelo de verticalização voltado para o carro, com muitas garagens que ajudavam, estimulavam aí o congestionamento que é insuportável em São Paulo, a gente sabe, reforçando o modelo de cidade que a gente chama de excludente, né? Bom, então o que o Plano Diretor Estratégico de 2014 vai propor? Os eixos de estruturação da transformação urbana. Ele propõe que seria possível construir mais no entorno das áreas bem servidas de sistema de mobilidade de alta e média capacidade, ou seja, estação de metrô, em torno da estação de metrô, de trem, das linhas de corredores de ônibus e de monotrilho. Além disso, o plano propunha uma redução da verticalização no bairro, ou seja, no que a gente chamou de miolos de bairro, ou seja, que estava fora de eixo, não poderia construir muito, ou seja, a gente ia concentrar a verticalização, o adensamento construtivo, onde tinha transporte, era a única verticalização possível. Além disso, não ia ser uma verticalização para qualquer classe social. Havia um estímulo muito forte para a produção de habitação de interesse social nesses lugares, nos eixos, e também algumas formas urbanas para mobilidade ativa, como, por exemplo, a possibilidade de você fazer uma fruição pública, você poder ter aberturas dentro das quadras e você, como pedestre, vai andando mais facilmente na cidade, né? Além disso, nos eixos seria restringida a possibilidade de se construir habitações, garagens, sem pagar. A ideia era restringir a mobilidade por carros, já que a gente estava construindo a habitação próximo aos modos públicos coletivos de mobilidade. Então, essa ideia era que a gente saísse do carro e fosse para o transporte coletivo, para os principais deslocamentos, que são educação e trabalho. Isso nunca aconteceu, ou nunca foi medido, né? E como eles foram desenhados, os eixos de estruturação da transformação urbana? Eles eram 400 metros no entorno das estações, se desenhava um raio, e as quadras que caíam nesse raio de 400 metros poderiam construir mais, né? Esse coeficiente de aproveitamento igual a 4 vezes a área do terreno, poderia construir 4 vezes a área do terreno. E no entorno das linhas de corredores de ônibus, ou veículos leves sobre pneus, ou monotrilhos, enfim, seria de 150 a 300 metros essa área de influência. E aí, qual era a regra, né? Que eu poderia construir até 4 vezes a área do terreno, mas, Paula, estão dando milhões, eu olho lá, são os prédios enormes, é muito mais do que 4 vezes a área do terreno. É sim, porque esses incentivos, essa cesta de incentivos ia possibilitando que esse número dobrasse, né? A gente tem aí, em média, num estudo que a gente fez agora, junto ao IEA, USP, o Lab Cidade da FAUSP, coeficientes que chegam a 9 nesses eixos de estruturação urbana. Os eixos também eram autoaplicáveis e poderiam ser ativados, os que não eram autoaplicáveis, os eixos previstos, conforme fossem sendo inauguradas as obras do sistema de mobilidade. Então, a gente viu aí, de 2014 para cá, vários eixos novos sendo criados, né? Através de decretos. E um incentivo importante era esse incentivo na cesta de todos eles, né? A produção de habitação de interesse social. O que era habitação? O plano dizia, era uma unidade residencial com um banheiro só, sem garagem, isso está regulado em decreto, né? Para faixas de renda familiar de
habitação de interesse social do tipo 1, HIS1, até 3 salários mínimos, e HIS2 até 6 salários mínimos. Ou seja, a ideia era produzir pelo menos um percentual de unidades para essas faixas de renda mais baixas, né? Não era uma proposta de reduzir população de rua, dar conta de outras soluções habitacionais, mas sim uma proposta para induzir a produção de habitação pelo mercado para faixas de renda mais baixas. Eu vou comentar em outro vídeo que isso também não aconteceu, né? O que aconteceu depois de 2014? Bom, primeiro, a gente teve em São Paulo uma duplicação da produção imobiliária. Se a gente tinha lá em 2008 35 mil unidades lançadas, em 2019 a gente tem 65 mil, ou seja, duplica praticamente. E seguiu subindo na pandemia, porque a gente sabe que a construção não parou, e chegou a 75 mil unidades em 2022 produzidas em São Paulo. Elas se concentraram em São Paulo e se concentraram nos eixos. Em 2008, os lançamentos imobiliários, que, no entorno do que seriam os eixos em 2014, era 10% das unidades produzidas, esse número foi para 63% em 2019. Ou seja, mais da metade da nossa produção imobiliária foi para os eixos. E daí a gente viu a transformação acontecer, quadras e quadras sendo demolidas, e a gente ainda vai ver muito, tem muita coisa aprovada e ainda não construída, né, nos eixos. E a produção imobiliária variou muito de eixo para eixo, ou seja, não é uniforme na cidade inteira. Aonde teve mais unidades lançadas? Nas proximidades dos metrôs, por exemplo, na linha amarela, na Consolação, no corredor de Perdizes, na linha Lilás, em Santo Amaro, na linha verde, na região e ampliação da Vila Madalena, ou mesmo na região da Moca, no Tatuapé, na linha vermelha, né? Então, a gente vê a linha azul, na Liberdade também. E a gente vê muito menos produção de unidades. Aonde? No trem, ou seja, nas áreas mais periféricas, né? E nos eixos que são corredores de ônibus, né? Esse número variou, assim, de 23 unidades lançadas por metro quadrado em metrô para 0,19 quando tem trem, né? Ou seja, a gente continuou produzindo produtos imobiliários muito concentrados, né, em São Paulo. O que a gente assistiu também depois de 2014? Um enxugamento da produção imobiliária que estava dispersa nos miolos dos bairros para os eixos, concentrando-se nos eixos. É isso que os dados mostram. E aí a gente viu muitas contradições desse adensamento construtivo, dessa verticalização em curso. Por exemplo, ela se deu em áreas mais valorizadas, como eu já falei, onde mora a população branca, sobre regiões que não suportam. Então, a gente tem ali regiões que alagam, né? Eu vou dar exemplos concretos, a estação do Butantã, em torno da estação do Butantã, em torno da estação do Brooklyn, são regiões que alagam. Os eixos, como eles eram autoaplicáveis, né? Os prédios foram sendo aprovados e em um processo de demolição de quadras inteiras, né, num terra arrasada, sem medir os impactos dessa transformação toda, tanto o impacto no suporte da mobilidade, porque ele seguiu sendo uma verticalização por carros, para os carros, com garagens, né, subentende-se aí, mas também sobre essas áreas que alagam. O que significa impermeabilizar mais áreas que alagam, né, para dar um exemplo concreto? A moradia produzida foi mais forte para alta renda, eu vou falar que cresceu a produção do segmento econômico, eu vou comentar num outro vídeo também isso, mas em uma produção de imóveis também para investidores, e não para moradia. E ainda estão muito baseados esses modelos produzidos de moradia no carro. Até agora a gente não conseguiu medir, enxergar o impacto ou alterações no modo de mobilidade pautado no carro para um modo de mobilidade ativo ou coletivo público, né? É esse modelo de verticalização que a Câmara de Vereadores está propondo ampliar. Esse tipo de verticalização que não tem produzido inclusão, ao contrário, tem transformado as áreas mais valorizadas, valorizando elas ainda mais, tornando inacessíveis os produtos imobiliários lá
produzidos, né? E ainda, o que eu vou comentar num outro vídeo, a gente está produzindo habitação de interesse social nos eixos, mas só 15% das unidades produzidas entre 2014 e 2019, e ainda, o que é essa unidade produzida como HIS, como habitação de interesse social? Ela tem essa tipologia, mas ela é minúscula, chega a ter 20, às vezes 19 metros quadrados, tem uma agora lançada com 10, se não me engano. Elas são muito caras, o metro quadrado subiu de 6 para 10 mil reais nos eixos, com uma forma de financiamento das unidades inacessível para os mais pobres, porque eles não conseguem dar entrada, ter a renda para garantir a prestação e pagar uma quantidade grande de recursos na entrega das chaves em 5 anos, ou seja, não chega para os mais pobres e ela vira interessante para os investidores que podem até alugar, deixar vazio, deixar em aluguéis temporários, ou seja, vai dificultando, vai ampliando o conflito e a competição por moradia nesses lugares bem servidos na cidade. É isso que está em jogo, é um adensamento construtivo generalizado e ampliado para a cidade como um todo, que a gente não deve deixar acontecer. Vamos monitorar esses vereadores, vamos lutar para que esse plano não seja revisto desta forma, mantendo e ampliando essa verticalização excludente que a gente viu na cidade como um todo.